Então, nessa sequência, eu passo a palavra ao Marcos para fazer a apresentação de análise de um edifício em concreto armado com problemas de corrosão de armaduras. Boa noite a todos. Sou o Marcos Grossi, sou engenheiro civil, sou especialista em patologia e atualmente trabalho no escritório de perícias em São Paulo. Então eu vim trazer um case, né, de um dos nossos trabalhos na inspeção de uma edificação. Eu dividi o trabalho em introdução, método de inspeção, análise dos dados e conclusão. Então é uma edificação em São Paulo, ela é localizada na Zona Sul, de aproximadamente 30 anos, tá? 18 pavimentos tipo, um térreo e 2 subsolos. É um sistema estrutural de concreto armado, FCK de projeto é 18 MPa e um cobrimento geral aí da armadura de 15 milímetros. Pela localidade, a classe de agressividade é 2, pela 6118. Para esse trabalho a gente fez um recorte da inspeção apenas dos subsolos, tá? Porque senão ficaria muito extenso, e também onde se concentrava a maior quantidade de anomalias, né? Pelo fato da estrutura ser aparente e apenas pintada. Então isso aqui é uma vista geral do subsolo, só para vocês identificarem. E na verdade essa inspeção foi acionada pelos moradores porque eles começaram a observar algumas coisas que qualquer pessoa consegue ver que não está normal, né? Então tinham alguns focos de infiltração, a consequente armadura exposta, algumas bicheiras da época de obra, né, 30 anos depois, e alguns casos bem generalizados do desplacamento do cobrimento de concreto. Então como que se deu ao método de inspeção, né? Primeiro a gente fez uma anamnese para conhecer o histórico da edificação. Então a gente fez entrevista com o síndico, o zelador. A gente entregou questionários para todos os moradores, a fim do quê? A fim de conseguir resgatar histórico de alterações, históricos de manutenção e uso dessa edificação. A gente tentou resgatar alguns projetos, né, de estrutura, arquitetônicos, para a gente ter ideia do que foi concebido, e alguns registros formais de manutenção que teve durante esse tempo. A gente fez uma inspeção visual em 100% da estrutura, uma inspeção preliminar para levantamento de anomalias, e alguns ensaios expeditos, né, de profundidade de carbonatação, medição de cobrimento de concreto e análise dimensional das seções de armaduras que estavam expostas. Então a profundidade de carbonatação a gente usou o método da British Standard 14630, que se dá com borrifamento de uma solução de phenolphthalein, né, na diluição de 1%. Você faz uma fratura na estrutura, borrifa o phenolphthalein, então onde não tem coloração, é um indicador, na verdade, de pH, esse phenolphthalein, então onde não tem coloração, indica que tem um pH menor que 9, então é uma estrutura já carbonatada, né? Então o CO2 já foi até essa região. E na cor magenta, meio rosada, significa que o pH está elevado e com a consequente passivação da armadura. Então, com esse indicador a gente consegue ver a frente de carbonatação e ver se a armadura já foi exposta à consequente corrosão pelo ar da atmosfera. A amostragem que a gente fez foi reduzida, foi apenas 4 amostras, por ser um ensaio parcialmente destrutivo, então o proprietário, na verdade, limitou a nossa ação nesse sentido. O ideal seria nós fazermos mais amostra, mas pelos resultados obtidos a gente vai ver que, na verdade, como deu os resultados bons, então não precisou fazer mais. O que a norma fala é que em cada fratura a gente tem que realizar 10 medições, e se alguma medição for muito fora da média, a gente deve descartar. Então foi isso feito. Como se deu a medição de cobrimento, a gente utilizou um pacômetro, que ele identifica as barras de aço, qual profundidade ela está da superfície. Nós inspecionamos apenas os pilares, pela uma questão de velocidade até, né, para você fazer um diagnóstico rápido, e também porque se imaginou que os pilares teriam menos problema que as lajes e vigas, pelo fato de o uso dos passadores ser mais complicado em laje do que em pilar. Então, na verdade, a gente fez uma medição em 3 alturas no pilar, altura, ponto superior, intermediário e inferior, medindo a armadura principal e secundária, em 2 faces do pilar, né, uma face frontal e uma lateral. A análise de inspeção
do diâmetro de armadura, se deu apenas os pontos amostras, né, para a gente não ter que ficar quebrando alguns pontos. Isso serviu como referência para ver o nível de corrosão já nessas armaduras expostas, o quanto havia perdido de área. Análise dos dados. A profundidade de carbonatação, a gente vai ver que deu uma média de 10,2 com desvio padrão baixo. Então, é uma amostra confiável por não ter dado tanta variação, apesar da amostragem ser pequena. Com aquela profundidade de carbonatação, a gente utilizou uma equação empírica para determinar o coeficiente de carbonatação em função do tempo. Com esse coeficiente, a gente conseguia projetar a vida útil da estrutura baseado com cobrimento de projeto. Então, se toda a estrutura estivesse cobrimento de projeto, ela teria uma vida útil estimada de 60 anos. Mas não foi o verificado, porque analisando os cobrimentos, a gente viu que da armadura principal, 17% das armaduras estavam abaixo do cobrimento de projeto, e dessas 7,8% já estavam dentro do cobrimento carbonatado. Isso piora para os estribos, para a armadura secundária, onde 78% das armaduras estavam abaixo do cobrimento de projeto e 64% abaixo do cobrimento carbonatado. O que significa que 64% da edificação já está com a armadura despassivada, sujeito à corrosão. Então, considera-se que ela já perdeu a vida útil. A seção das barras de aço, a gente utilizou uma referência do Comitê Internacional Europeu do Concreto, que define um limite aceitável da perda de área de uma barra de aço para questões estruturais, que é 5% da área. Todos os pontos medidos estavam abaixo desse valor, então deu a entender que ela estava segura ainda, a estrutura não tinha entrado em um processo de corrosão alto, acelerado. Demais pontos de anomalias que nós identificamos na inspeção foram alguma desagregação do concreto, ninhos de concretagem, principalmente numa região onde não existia estacionamento, que o condomínio mesmo por conta quebrou as paredes e escavou e ampliou o estacionamento. Então, nessas áreas que não eram vistas, nós tínhamos bastante ninhos de concretagem com a armadura já oxidada há muito tempo. Nós observamos também com os questionários e visualmente que existiam já reparos antigos de oxidação de armadura nas lajes. Alguns reparos já danificados porque não foram bem feitos, então voltaram a desplacar, e outros ainda estavam estáveis. Nós identificamos muitos pontos de lixiviação, com marcas de fluorescência, devido à infiltração do pavimento térreo por falha da impermeabilização. Então você tem um carreamento dos sais aí, você acaba despassivando essa estrutura precocemente. O condomínio achava que tinha já tratado essa questão de impermeabilização, mas a gente, através de medidor de umidade e câmera termográfica, nós identificamos que existiam ainda pontos ativos que necessitavam fazer reparo antes de começar a mexer na estrutura. Então, depois de todo o levantamento, a gente ilustrou isso nos croquis, em projeto, para mais ou menos uma ilustração do panorama geral, isso aqui do primeiro subsolo, isso aqui do segundo subsolo. Mas em números, a gente tinha uma área grande, isso daqui representa quase 70% da área de armaduras expostas, no primeiro subsolo mais do que no segundo, devido a infiltrações. Ninhos de concretagem, reparos danificados, enfim, a gente fez um quantitativo para saber a dimensão desse problema. E conclusão, então a gente viu que a corrosão de armadura nessa edificação ela se dá principalmente por 3 fatores, macrofatores, a carbonatação, que já chegou na armadura, ninhos de concretagem e lixiviação. Na carbonatação, ela ocorreu precocemente devido aos baixos cobrimentos da armadura, provavelmente pela falta de uso de espaçadores na concretagem. A baixa resistência do concreto, que se dá uma porosidade maior, então na verdade ele não é causa, mas ele poderia ter retardado esse processo de carbonatação, se fosse um FCK maior. A adoção de concreto aparente também, porque se você tivesse um revestimento você retardaria isso, mas também ele não é causa, ele apenas seria um paliativo. E a falta da manutenção periódica, que também retardaria essa carbonatação. E é isso. Obrigado. Obrigado, Marcos, pela ótima apresentação. Então, na sequência, eu passo a palavra para o Sérgio.
que irá falar sobre a durabilidade do concreto exposto a descargas de raios.